E aí, seus interioranos, e aí, suas interioranas, olha aqui, Maurício de Gueda, começando mais um Arena 21 Podcast, seu podcast esportivo nas ondas da TVC Gazeta. E estamos aqui recebendo um grande amigo. Antes de mais nada, se você já nos segue no Instagram, muito obrigado. Se você não nos segue, siga no @degueda, vai também no Arena 21 Podcast. Ô, Ricardo, a gente precisa tomar vergonha na cara e atualizar aquele Instagram, cara. Tá no programa 5 ainda. Tá no programa 5 no Instagram. Aqui já no 26º gravação. Ele tá parado no Mário e no Caio ainda. Eu tô cansado de ver coisa do Mário e do Caio ali. Eu preciso colocar os programas novos no Instagram. Já vai lá, siga-nos no Instagram. Se Deus quiser, até esse programa ir pro ar, já vai ter colocado uns 2 programas, pelo menos. A gente coloca lá. E na aba seguindo, você segue toda a nossa produção, tá bom? Eu, o Ricardo, o Márcio, o Fábio, a Leandra. Tem toda a família de Plava que faz acontecer aqui no Arena 21 Podcast na TVC Gazeta. Como eu disse, tô recebendo um grande amigo. Ele que tá à frente de um projeto que, se você tem filho e quer ver teu filho jogando bola em alto nível, você vai precisar assistir esse programa, porque ele é informativo e tem altas experiências aí pra ele contar pra gente, que seu filho vai poder saber de todas e conhecê-las no dia a dia jogando futebol. Recebam com aplausos ele, meu amigo Johnny do CT Falcão. Palmas não, Tocantins inteiro pra você. Pega na minha mão aqui, por favor. Boa noite, né? Esse programa tá aí no ar à noite, mas bom dia ou boa tarde pra quem tá assistindo. Johnny, obrigado por ter topado, né? Tá aqui com a gente, trocar uma ideia. E parabéns pelo projeto CT Falcão, velho. Parabéns mesmo. Johnny, vamos lá. Quem é o Johnny? Na verdade, assim, primeiramente, eu agradeço o convite, tá? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite aí pra quem vai acompanhar. Só vai. Agradeço aí, tá? Podendo participar do programa é uma honra. Você é um parceiro nosso. Valeu. Na verdade, o Johnny é natural de Lins, né? Lins? Pra mim tu era daqui, cara. Não, sou natural de Lins, sou linense. Eita. Sou linense. Nascido e criado lá, vim pra cá me formar, me estudei aqui, fiz farmácia, depois fiz gestão. E aí fui trabalhar em algumas empresas Brasil afora. Em 2016 voltei para Araçatuba e aí fiz residência. Estou há 6 anos morando realmente em Araçatuba. Mas você já tinha familiares aqui ou não? Não, nunca tive. Tu veio na cara e na coragem para estudar? Na cara e na coragem para estudar. Gostei de Araçatuba. Aí comecei a namorar e tudo mais. Aí fiz família aqui, né? E ficamos por aqui. Ah, tá. Mas, Araçatubense. Araçatubense. A tua esposa, ela era daqui mesmo? É daqui. Legal. E não sente saudade de voltar a morar em Lins? Cara, às vezes dá saudade sim, né? Os amigos ficaram lá. Por conta da amiga e família. Amigo e família. Meus pais são de lá, né? Sim. Você é filho único? Nós somos em 3. Sou eu sou o mais velho e tenho 2 irmãs. 2 irmãs, cara. 2 irmãs. E, cara, e quando tu chegou nos seus pais e falou assim, estou indo embora? Cara, na verdade lá em casa a gente sempre foi muito de boa, né? Meus pais sempre apoiaram muito o que a gente faz, as decisões que a gente toma, é lógico. Eles tentam aconselhar, né? Falar, acho melhor esse caminho e tudo, mas nunca bloquearam, falar, não faz isso. Então foi sempre muito de boa. Lógico, minha mãe fica com saudade, mãe é mãe, né? Não tem jeito. Até mesmo porque nenhum dos 3 filhos moram com ela. Uma morava em São Paulo até pouco tempo, agora ela voltou pra Lins. A minha outra irmã mora aqui em Araçatuba agora. Mas minha irmã morou em outras cidades também e faz 2, 3 anos que ela tá aqui em Araçatuba. Mas e o Johnny no esporte? Como é que tu falou que fez farmácia, fez gestão e aonde que caiu o esporte pro Johnny? Na verdade, assim, a nossa família toda, ela gosta muito de esporte, né? Lá em casa, se você chegar em casa, você não vai assistir outra coisa se não for esporte. Desde os meus pais. Meu pai acompanha basquete, acompanha vôlei. Lá em Lins, quando tinha time de basquete, quando tinha o vôlei, eles iam. Minha irmã fez natação, a outra fez vôlei, eu fiz futebol, então eles sempre acompanharam, sempre gostaram. Então, meu pai é linense roxo. Fui pro campo do Linense desde quando o Linense jogava a 5ª divisão do Paulista, a antiga 5ª divisão. Então, o esporte sempre correu nas veias, né? Então, a gente sempre gostou muito de esporte. Tive time de futebol amador lá em Lins também. Então, sempre foi. Mas tu tentou jogar no Linense? Joguei na categoria de base do Linense. Tu jogava que posição? Fui lateral direito. Lateral direito e jogava de volante também, mais lateral. Não deu certo por opção tua ou opção do técnico?
Cara, na verdade, eu acho que foi mais minha mesmo, né? Cabeça, na época, eu não poderia ter aproveitado mais as oportunidades que eu tive, mas faz parte. E foi isso, cara. Foi Legal. mais por não continuar, realmente, na época. Sim. Mas cheguei a jogar com Zé Love, Thiago Humberto. Sério? Tu jogou com o Zé Love? Gum era 8,6. Eu sou 8,7, Gum era 8,6. Então. O Gum zagueiro? Eu escolhi. Ele é de Lins? É, natural de Lins. Eu não sabia. Ele é natural de O Lins. Thiago Humberto eu sabia, o Zé Love imaginei que jogou ali, mas O não. Zé é natural de promissão, né? Mas Sim, ele é jogava isso, eu sei no que nosso ele time. Então eu joguei com vários caras que viraram profissional. Caramba. E não Graças bate a Deus. aquela aflição de, o Zé Love virou profissional, o Zé Love foi campeão da Libertadores. E não dá aquela. Não bate uma bad de vez em quando pensando nisso aí do Zé Love? Cara, na verdade eu falo assim, que Deus faz as coisas certas, né? Acho que o que é pra ser não tem jeito. O que eu falo muito do Zé é que o Zé tava no time, ele mesmo fala isso, que ele tava no time na hora, no lugar certo, cara. As coisas aconteceram. Olha o time, olha, ele olhava pra trás, do lado ele tinha o Ganso, tinha o Neymar, foi na época que ainda tava o Arouca. Tinha o Wesley. O Wesley jogando demais. Era Arouca e Wesley os volantes. Era muito bom a dupla de volante. Não tinha jeito, cara. Cara, se colocasse, sei lá, o Ricardo com 226 arrobas pra jogar no ataque do Santos, era campeão da Libertadores. O negócio funcionava, cara. Nossa, cara. Não tinha jeito. E como foi você que acompanhou esses caras aí de Lins que jogaram contigo? Cara, beleza, eles saíram pra tentar a vida e eles voltaram. E como é a fama de popstar desses caras em Lins? Cara, os caras são tidos como ídolos, né? É que eu falo assim, que no esporte, no Brasil, a gente esquece rapidamente o que esses caras fizeram, né? Com certeza. Porque assim, o Thiago Humberto tem uma linda história no próprio Linense. O cara voltou, ele jogou praticamente 10 anos no Linense lá. E deu títulos pro Linense, ajudou o Linense a voltar em algumas divisões. Passou as dificuldades que o Linense passou, caiu com o Linense, o cara nunca abandonou, mas mesmo assim ainda muitas pessoas da cidade não reconhecem isso. Então a gente fica triste, né? Acho que o brasileiro ele tem esse problema. Ele gosta muito de criticar e esquece muito o que as pessoas fizeram de bom, né? Porque essas pessoas deixaram um legado legal. Entendi. E se fosse pra formar um time, vamos colocar, a gente fala muito do veterano aqui. Tu tá com 30 aí? 35, cara. 35. Tu tá na idade perfeita de começar o Veta. Entendeu? Se fosse formar aquele time assim, ó, do Veta, trazer os caras que jogaram com você, qual seria o seu time? Cara, Thiago Humberto, Zé Love, o próprio Anderson Cara de Cavalo, cara. O Anderson Cavalo, não sei se você conhece, jogou até esses... você deve ter feito o Botafogo, que ele veio jogar a final da Copa Amizade. Sim, eu lembro dele. Comigo. Tem uns caras bons. Tem o Paulinho lá em Nice, que jogou no Rio Branco de Americana, no antigo Rio Branco de Americana. Lateral esquerdo bom pra caramba. Dá pra formar um time pra... Vamos colocar Aí exemplo. tem Exemplo, os Altec, aqui, que é né, cara? Altec é atual campeão. Eu falo mais pra assim, pegar o pessoal de lá que você conheceu, pessoal de Lins, Promissão, ali, Guaiçara. Dava pra formar um time pra brigar, exemplo, com o Altec, com o Ora, com o Abílio, com certeza, com o Arara. Pô, com certeza dava. A gente tem o Henrique de Guaiçara, um moleque era um ponta, cara, bom pra caramba. A gente tinha o Otavinho, jogou muita bola também. Tem um time bom. O próprio Gum, na hora que ele aposenta, xerifão na zaga. Nossa, aí tá vendo? Ó, eu pensando que eu não tinha pauta pra trazer jogador de futebol pra cá, Ricardo. O Johnny vai ser minha ponte. Esses dias eu tava assistindo... No último... Agora na Série A2 que o Linense jogou contra o Oeste, né? A gente perdeu... Ganhou em casa de 1-0 e perdeu fora. E o Linense caiu fora, né? Nas quartas de finais. O Zé Love tava assistindo o jogo do Linense, pô. Olha aí. Tava lá, encontrei ele no estádio, a gente vai ter um papo. Que massa, velho. Parceiro. Mas o Zé agora tá o quê? Só fazendo... Então, na verdade, o Zé passou por uns problemas pessoais agora, né? Ele tava no Brasiliense. Ele tava no Brasiliense. Ele foi afastado, né? Pediu afastamento pelos problemas pessoais dele. Eita, passou por depressão e tal, né? Isso daí não é... Ele não escondeu de ninguém, publicou nas redes sociais dele. E agora, falar a verdade, eu não sei se ele ainda tá se tratando, se ele já voltou pro Brasiliense. Mas até o último dia que eu encontrei ele tava no Brasiliense. O Zé tem a tua idade também? O Zé é 87. 87 também, minha né? idade. O Zé ainda dá pra jogar uns 2, 3 aninhos ali tranquilo, né? Cara, tranquilo, pô. Pô, legal. E você que participou do futebol, galera do esporte, e tu falou isso aí do Zé Love, eu acabo não perguntando muito isso aí pra alguns atletas. Vou perguntar pra você que você entrou nesse fator. E agora você trabalha, obviamente, com a molecada, no CT Falcão.
Cara, qual que é o maior terror psicológico da época de jogador e da molecadinha que você tem que saber controlar a nuance? Cara, na verdade, eu acho que assim, é a pressão que o próprio pai às vezes exerce, falando da criança. Da própria família, no caso. Porque ele esquece, cara, que a criança, em primeiro lugar, ela tem que se divertir. Automaticamente, a criança ela já entra dentro do campo pressionada por ela mesma. Porque ela não quer perder. Sim. Ela quer fazer jogar bem. Então, ela já tem aquela pressão. Aí ela fica com a pressão externa, que às vezes ela entra num ginásio ou num campo de futebol, tem bastante gente, ela não tá acostumada com aquilo lá. Claro. Aí o pai fica brigando, fica gritando. Às vezes o pai, no lugar de tirar o foco, indo pro jogo, ele fica falando pro filho antes o que o filho tem que fazer. Então isso vai aumentando a pressão. E aí acaba que a criança logo ela vai se frustrar, cara. Ela vai chegar uma hora que ela vai falar assim, não quero mais, porque eu não tô me divertindo. Eu tô fazendo aquilo por obrigação, por pressão. E basicamente o que nós fazemos por obrigação, claro que eu tô dizendo modos e modos, mas o que a gente faz por obrigação é trabalhar. Exatamente. E se pra criança se tornar alguma obrigação, basicamente se torna um trabalho pra ela. Exatamente. Aí ela acaba se frustrando, ela não quer mais, cara. Porque assim, a primeira coisa que ela vai lá é porque ela gosta. Ela tem paixão, porque ela quer fazer aquilo. Sim. Porque ela vê os amigos fazendo, ela quer se divertir, quer brincar. Aí passa a ser uma cobrança, cara. Então assim, o que eu falo muito é a gente tem que parar, às vezes, de querer só resultado. Tem que deixar a criança se divertir, cara. Até a categoria sub-15, cara, quanto menos pressão for, melhor. Até pra molecada sub-13, você acha que é bom não ter pressão? Não. Nós estávamos agora um mês atrás com o pessoal do Palmeiras, fazendo um estágio lá. Um treinador. Hoje ele é treinador de sub-13 do Palmeiras. Legal. Acabou de ser campeão lá em São Lugero, no Rio Grande do Sul. E ele era, até então, quando a gente foi lá, foi eu, o Murilo, o André Cunha, ele era o treinador do sub-11 do Palmeiras. Cara, ele fala, a tomada de decisão tem que ser toda da criança, a criança tem que se divertir em primeiro lugar. É lógico, a gente vai corrigir, até mesmo porque ele tá no Palmeiras e ele é cobrado. Exato, é um Palmeiras. O que assim, também não deixa de ser, também não vai deixar de ter uma cobrança aqui no CT Falcão. Lógico, mas a gente tem que saber o limite, né? E é o que eu falo. O que eu falo muito pro questão dos pais cara, se você quer ser o treinador do seu filho, por que você trouxe ele pra escolinha? Então, assim, o que a gente vê muito é que às vezes é mais sonho do pai. É mais um sonho frustrado que o pai possivelmente teve, do que a própria criança. Do que é o famoso assim, minha aposentadoria. Entendeu? Não posso perder minha aposentadoria. Então, assim, cara, a gente tem que começar a trocar essas coisas. Sim. Parar de pensar desse jeito. Deixa o filho à vontade. Deixa ele se divertir, cara. Porque se fosse fácil jogar futebol, quantos jogadores de futebol a gente não teria? Vixe, um monte. Eu tinha virado jogador de futebol. Todo mundo quer ser jogador de futebol, claro, cara. Pô. Mas e aí, as outras profissões? Boa. Por falar em se tornar jogador de futebol e outras profissões, eu quero saber um pouco mais como que entrou o projeto CT Falcão, de onde veio esse projeto, a parceria, entendeu? E o que mudou na tua vida depois que o projeto. Porém, no próximo bloco, o segundo bloco do Arena 21 Podcast, daqui a pouquinho, logo após os reclames do Plim Plim, galera. Daqui a pouquinho estamos de volta. Eu, Maurício Degada, me siga no Instagram, tá bom? Também acompanhe todos os programas aqui da TVC Gazeta, o Atualiza, o Coffee Break, tem também o Vem Pro Camarim, melhor programa dessa TV, o Vem Pro Camarim. Entendeu? Qualquer dia eu queria saber o quê? Um programa, você e o Marlon apresentando o Vem Pro Camarim. Eu sei que... Tá vendo? Gostou da ideia. Gostou. Daqui a pouquinho estamos de volta. Não sai daí. Eu quero um lugar de princípios, um lugar especial. Contato com a natureza, sementinha, é o que me faz crescer. Colégio Cristão Sementinhas, um bom caminho a seguir. Sementinhas.
Estamos de volta para o segundo bloco aqui da Arena 21 Podcast. Tem o podcast esportivo nas ondas da TVC Gazeta. Eu sou o Maurício de Gueda. Me siga nas redes sociais e ajuda muito o meu trabalho a sempre ficar maior, mais bonito, mais vistoso. Eu estou recebendo meu amigo Johnny. É Johnny do que mesmo? Johnny Chiamente. Na verdade é assim. É Johnny só, né? Vamos simplificar. É porque assim, ó, eu sou descendente italiano, então na verdade se for falar italiano é Chiamente. Não, mas não é Chiamente, é Chiamente. Exato. Porque se falar Chiamente, fala Chiamente. Agora fala Chiamente. A mão muda. Lembra como eu já entrevistei vários que jogam na Itália, tem descendência italiana. Quer falar italiano, mano? Eu não sei usar sotaque, faz a coxinha, mano. Ninguém faz a coxinha falando porta, carne. Vai falar porta, carne. A coxinha, ela automaticamente te coloca no italiano. Entendeu? Então, faz o teste em casa. Pode fazer agora aí. Faz assim, ó. Fala porta, carne. Agora fala porta, carne. É automático. Pode fazer. Ih, tá vendo? Eu sei que você fez. Não são todos, mas sempre tem um que faz. E eu sei que você concorda comigo. Johnny Chiamendi. Chiamente. No português, vai. É de par de pai ou de mãe esse italiano aí? Pai. Par de pai. Pai. E aí, mas já bateu aquela vontade de ir pra Itália, já que você tem essa... Cara, já pensei. Sério? Já pensei. No futuro, quem sabe? Na época que você tava mais novão, de ser jogador, você pensou em... Não, cara, nessa época eu não pensava, acredita? Foi mais... Sério? Foi mais agora, depois que eu comecei a me entender mais por gente, o que eu queria fazer, vamos se dizer assim, que eu já tava estudando, eu falei, pô, pode ser uma boa conhecer e tal, e tirar a dupla cidadania. Pensei. Mas logo também passa. Eu sou um cara muito intenso, cara. Muito intenso. Por falar em intenso, me falando de esporte, vamos entrar aqui na pegada do CT Falcão. Cara, de onde surgiu o projeto CT Falcão? Porque foi uma coisa que, chegou como um soco pra todo mundo. Do nada, CT Falcão. Que Falcão aqui? E hoje o pessoal já tá mais acostumado, sabe que existe, meio que já entende a metodologia. Mas de onde veio o projeto CT Falcão? Na verdade, Maurício, que eu sempre falo contigo, né? Sempre gostei de futebol, nunca saí dele. E quando eu vim para Araçatuba, fui jogar os campeonatos amador da cidade, conheci uns parceiros. E aí eu fazia parte do Atacite, você lembra? Lembro. Virei treinador do Atacite, depois acabei me desligando do Atacite, fui pro Toyota. E o Toyota mandava os jogos lá na Arena Amarel e ali acabamos fazendo uma parceria legal com o Diegão. E aí tinha aqueles 2 campos, a gente acabou arrendando. E aí aconteceu, esse campo aqui a gente só funciona à noite, eu vou meter uma escolinha de futebol aqui. Eu sempre pensei, né? Que legal. Já tinha isso dentro de mim. Falei, a gente vai movimentar. A ideia da escolinha veio antes do CT Falcão. Antes do CT Falcão. A vontade de fazer já existia. Que legal. Já existia, porque eu sempre participei de escolinha, sempre tive nisso, né? Sempre gostei de futebol amador. E aí já tinha lá o espaço, eu falei, gente, pode fazer aqui, né? E aí eu fui conversar com o André Cunha, que é um ícone aqui na cidade, né? Lenda. Uma referência no esporte, cara sensacional. E aí ele falou, vamos ver, cara. Vê aí o que você consegue, o que você pensa e vamos tocar esse negócio. Aí, até mesmo antes de fechar com o próprio André, ficou isso daí, eu fui atrás, né, pra conhecer o que tinha de projeto. Porque aí eu pesquisei, eu sou São Paulino, então eu pesquisei a escolinha de São Paulo, pesquisei a do Santos. Que tentar achar um norte pra começar aqui. E aí procurei a escolinha do Santos também, né? Porque o Santos é uma referência em escolinha. Base muito forte, o Santos. Mas o que acontece? Que eu pensei, você é São Paulino, beleza, você coloca o seu filho na escolinha de São Paulo. Mas você é corintiano roxo, palmeirense roxo. Eu tenho um primo Rony, e ele é São Paulino também, e o Bernardo, o filho dele, também é São Paulino. Só que o Bernardo tá na escolinha do Palmeiras. Entendeu? Tanto que eu até falo assim, foi a primeira coisa que tu fez certo na vida, Rony. Colocar teu filho na escola certa. Ele fala, nossa, todo mundo me enche o saco por causa disso aqui. E pior que o Bernardo gosta da escolinha. Já falei pra ele, se ficar cantando hino do Palmeiras em casa, você vai apanhar. Lá tudo bem, você tá treinando, é palestra, é Palmeiras. Mas aqui em casa você tem que lembrar que é São Paulo. Isso aqui, claro, fala brincando, mas acho que é o que você falou, cara. Pode gerar aquele choque. Ainda mais se o pai é um cara muito bitolado em futebol. Exatamente, cara. Então eu entendi que
E acontece. Com certeza. E acontece. Tem passional, muito pai futebol que... é passional, Não, cara. cara, exatamente. Talvez isso mude se o filho virar profissional, mas enquanto o filho não vira profissional, nada disso, cara, é o orgulho que ele tem, pô. Sim. E ele pensa, não, eu quero que o meu filho jogue no São Paulo, se ele é São Paulino, ou que o meu filho jogue no Corinthians, se ele é corintiano. Então, é isso. Aí eu, pô, e aí, o que a gente faz? Aí eu, do nada, apareceu pra mim um negócio, eu não sei te falar se eu tava numa rede social, alguma coisa, ou recebi um e-mail do CT Falcão. Eu via muita coisa de CT Falcão no Instagram. Às vezes naquele, entre os patrocinado, store, alguma coisa. Leve o CT Falcão pra sua cidade. Exatamente. E aí eu, pô, vou falar com esses caras. E aí eu fui atrás e foi, tipo, bem na época que começou a pandemia, né? Então os caras estavam ainda meio assim e eles estavam bem flexíveis, questão de valores e tal. Aí participei de uma reunião com eles, né? O pessoal queria montar a franquia, a licença. E achei bacana, porque assim, o Falcão é um cara que é bem visto. Sim, é uma referência do É uma futebol. referência. Ah, mas o Falcão é futsal. Cara, Falcão hoje é todo lugar. Eu entrevistei aqui pelo menos uns 5 ou 6 jogadores de futebol, campo. E eles falam, eu pergunto, onde você começou, campo ou quadra? Eles falam, quadra. Ronaldinho Gaúcho, quadra. Robinho, quadra. Neymar, quadra. Não tem como. Os caras mais habilidosos, as grandes lendas do futebol, têm a base na quadra. Exatamente. Entendeu? E acho que, obviamente, entra também o bom do Falcão, não com relação falando mal de outros, mas é um cara sem muita polêmica, vamos colocar, né? Exatamente. É um cara mais limpo. Um cara que não se envolveu muito com escândalo. Exato. Não tem E esse... é perfeito. Exatamente. Falcão também não deva ter sido. Não, lógico. Mas se você for falar assim, vou colocar meu filho na escola do Ronaldo Fenômeno. Ah, é o Ronaldo Fenômeno. Mas e se meu filho começar a querer pegar travesti? Você não sabe. Agora, vou colocar na do Falcão. Para de rir no ponto aqui, que é feio, rir dessas coisas. Deus não gosta. Aí, na do Falcão. Pô, beleza, vou colocar na do Falcão. Não tem nada pra falar mal do Falcão. O termo é esse. Exatamente. É o cara que, tranquilo, todo mundo gosta, não tem uma bandeira de um clube só. Passou por vários clubes no futsal. Todo mundo gosta do cara. Então, é um cara que é neutro. É a bandeira neutra. Exato. O filho pode ser santista, palmeirense, flamenguista, fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians. Pô, o Falcão, beleza, Falcão. Você não tem o Falcão, não. Não tem, cara. Não tem essa. Então foi aí questão de valores, questão de proximidade, de você conseguir falar com o CEO muito mais fácil. Sério? Então, com o assessor dele, então é muito mais tranquilo. Então, eu vi todos os benefícios e realmente resolvi e escolhi que naquele momento para nós era melhormos ter o CT Falcão. Mesmo começando porque a gente começa no futebol de campo. Sim. A gente não começa no futsal. Depois vem o futsal. Até aí eu convidei o Murilo, através do Betinho. O Betinho falou, pô, eu acho que eu tenho um cara bacana pra você. O Betinho da Prometal. Da Prometal. Sim. Até então eu não conhecia o Murilo ainda. Já tinha ouvido falar no Murilo, já tinha tal. Aí ele falou, Murilo, eu falei, pô, eu conheço o Murilo. Assim, né, de longe e tal, de a vista história e tal. dele, isso. Aí o Murilo veio, conversou comigo. Aí o Murilo falou, pô, eu tenho um outro parceiro, que era o Ratinho, o Renato. Sim. Aí o Renato veio também, conversei com o Renato. Falei, pô, tem esses dois. Eu falei pro Murilo, vamos trazer o André Cunha, o que você acha? Que eu já tinha conversado com ele um tempo atrás. Ele falou, pô, sensacional, é o cara que a gente precisa. E aí veio o André. Aí do André, encontrei o Cadu, que eu já conhecia quando eu fiz a cirurgia no joelho, né, ligamento cruzado. O Cadu que me ajudou também, me tratou. Era formado em educação física, tinha jogado com nós no Atacite. Atacite, lembro do Cadu no Atacite. Aí falei, Cadu, tem lá o projeto. Ele falou, pô, não, tô junto. Já sabia quem tava. Aí veio o Luiz 15. Do nada, apareceu o Luiz 15 assim, do nada assim que eu falo, né? Nada acontece por acaso, mas veio... Assim, não foi uma pessoa que você programou de conversar. Não conhecia a esposa dele que trabalhava na indústria farmacêutica, Sim. como eu trabalhava. Sim. Aí eu, não, sou o esposo da Nara. Eu falei, da Nara? Da Nara que trabalha lá. Pô, a Nara conheço. E aí veio ele, porque ele queria colocar o filho dele na escolinha. Sim. E aí a gente trouxe ele pra ser preparador de goleiro nosso. E também o Luiz 15 é um dos grandes goleiros que nós já tivemos aqui. Eu falo no amador, porque eu não conheci muito o Luiz 15 na época de profissional, tal, outros times que ele passou. Mas no amador, o Luiz 15 sempre foi uma referência, entendeu? De segurança, Era um goleiro diferenciado. Temos vários goleiros ótimos aqui, mas o Luiz 15 era um cara que quando falava, quem que é no gol? Luiz 15. Os caras falavam, ixi. Sempre tinha um ixi. Hoje não, hoje tem muito goleiro bom também do mesmo nível dele. Mas naquela época, a gente tava falando de, sei lá, época do Mael mesmo, que o pau quebrava 8, 10, 12 anos atrás,
Pra mim, era Ricardo Filippini e Luiz 15. Eram as duas referências de goleiro que tinha em Araçatuba. Tá? E depois também veio até o Leandro Alves. Aí, né? através do Luiz 15, a gente trouxe o Lê. A gente trouxe o Leandro Alves. Campeão mundial pelo Pela São Paulo. pela seleção Pela seleção brasileira. brasileira, perdão. Campeão mundial pelo São Sub-17, Paulo foi o Romário, de Birigui. Sub-15. E ele foi campeão da Copa São Paulo, né, o Leandro? Junto com o Kaká, Júlio Batista. Ele é na verdade, o pessoal fala, o Kaká era banco, né? Pela mesma posição, o Kaká era banco pro Leandro Alves. O Leandro Alves era considerado o próximo substituto do Denilson, né? Olha na aí, época. cara. Olha aí. Araçatuba e região aqui tem um celeiro muito bom, cara. Gigantesco, muitos nomes muito fortes. Muitos. E hoje eu falo que tem muita molecada boa, cara. Muita molecada boa. Se tiver investimento, você consegue fazer um puta de um trabalho aqui. Você acha que falta um pouco de maturidade, assim, pra essa molecada aqui? Muitas vezes a molecada vai para um Santos. Eu já ouvi muito caso. Foi para um Santos, foi pro São Paulo, foi pro Inter, foi pro Grêmio e voltou. Sem mais nem menos, voltou. Você acha que é muita questão de maturidade psicológica? Claro, estamos falando de um adolescente, mas de, sei lá, cara, saber que agora já não é mais a brincadeira que a gente tá falando do sub-9, sub-11. Quando tu vai para jogar uma Copa São Paulo, um sub-18, sub-20, já é uma profissão. Nós vemos exemplo, o Henry, que já tem contrato profissional, pô. Sim. O Henry é dos nós aqui. Sim. Você tem agora o Felipe Lima no Flamengo, pô. Felipe Lima. Tem o Riquelme no Fluminense, os meninos que saíram de outras escolinhas aqui de Araçatuba. Que eu falo, Araçatuba revela muito, mas assim, precisa ter uma estrutura. Tem gente do bem acompanhando, precisa ter uma estrutura familiar. Então eu acho que às vezes acontece isso. Você não tem uma boa gestão, pessoas boas por trás, que porque esses meninos são novos, cara. Sim. E deslumbra. Eu falei, deslumbra. O cara tá num patamar aqui, daqui a pouco ele tá aqui. Hoje o moleque tá comprando um tênis lá no box do Camelô de 70, 80 reais. Daqui 6 meses ele tá ganhando um kit da Nike que vem com chuteira, com society, com 3 tênis, 12 meia, 20 cueca. Então, você acha que é isso que acaba subindo muito? Exatamente. Aí você precisa de alguém por trás, cara. Às vezes falar distância da família com mais todo esse poder. Exatamente. Tanto o Felipe Lima como o Riquelme, os dois são já patrocinados por marcas empresariais de esportiva. Então, assim, você tem que ter alguém por trás e falar, não, pô, você tá começando agora, então segura, não é assim, entendeu? Porque... vai brotar muito amigo agora. Exatamente. Então, precisa, cara. Precisa de ter trabalho. Eu falo muito que 80% é emocional. É emocional. Sim, porque é bom ter um monte de moleque. Exatamente. Os melhores são aqueles que são bons, não só fisicamente, mas também mentalmente. Mentalmente, porque assim, a diferença é enorme. Porque quando você chega... Isso eu falo por os observadores falarem. Uhum. Até os 14, 15 anos, um menino é o melhor ali na escolinha e tal. Só que a hora que chega nos 15 anos, ele iguala. Começa a igualar. Aí você vai ver realmente quem vai deslanchar e despontar. Sim, entendeu? Sim. E aí é a hora que começa a todo mundo cercar, né? Então tem exemplo. Eu falo porque eu narro bastante a molecadinha. Eu já fiz vários jogos do CT Falcão, no futsal, no campo. Então aquele moleque que você vê no sub-9, sub-11, sub-13, fala, nossa, esse moleque é diferenciado. Às vezes, quando chegar no 15, no 16, no 18, é onde pode ser que ele desanime, porque ele vai ver que ele talvez não seja tão fora da curva. Exatamente. Porque você falou, vai igualar. É uma coisa que eu não sabia. Ele vai igualar, cara. Ele iguala. Porque aí é realmente que você vai ver quem vai despontar. Caramba. Você vai ver quem vai despontar. Porque até os 11... 12, 13, 14 anos, ele é o melhor realmente naquilo ali, mas chega uma hora que aí começa força física, maturidade, tem aqueles que tem um nível de maturação, vai ser sua habilidade. Tem às vezes o cara de maturação que ele matura muito mais rápido que o outro. Caramba. Entendeu? Eu quero saber um pouco mais. Pode terminar, você ia falar. Não, eu ia falar, e às vezes só o talento não vence, cara. Só o talento não vence. Quanto talento a gente vê desperdiçado por vários e vários fatores, cara. Principalmente os emocionais. Tem uma frase, óbvio, todo mundo já deve ter ouvido, que é o trabalho duro vence só o talento. O talento quando o talento não trabalha duro. Exatamente. E é verdade. Johnny, eu quero saber, falar em trabalho duro, em talento, eu quero saber um pouco mais agora, já aprofundando dentro do fator CT Falcão, o tipo de trabalho que vocês têm com a molecada. O tipo de crianças que vocês já encontraram. Porque você, às vezes, encontra uma criança que já tá basicamente, nossa, é só treinar um pouquinho, essa criança tá pronta. E tem criança que tem que pegar basicamente do zero.
criança que já vem estilhaçada de casa, não sei, tem vários... Vocês encontram várias crianças ali, entendeu? Sim. E vocês muitas vezes mudam vida, você sabe que vocês vão mudar. Sim. Vocês mudam a criança não só no campo, mas também em casa. Sim. Muda a criança na escola, e vocês sentem isso no dia a dia. Quero saber um pouco mais, porém, é na central? Tá na minha? No próximo episódio. Fala no ponto aqui, você tá falando mó longe do microfone. Agora eu tô escutando. É no próximo bloco. Terceiro bloco do Arena 21 Podcast. Seu podcast. O Fábio tá falando comigo aqui. Eu tenho um ponto aqui. Ele tá falando longe do microfone, eu tô escutando ele no meu ouvido sem o ponto, porque eu tô escutando a voz dele por trás aqui, pra você ter noção. Mas voltaremos daqui a pouquinho pro terceiro bloco. Eu tô gostando. Você que tem filho, você que quer entender um pouco mais, colocar teu filho pra treinar, e é algo que vai somar muito na vida da criança. O esporte soma na vida de todo mundo, da criança mais ainda, porque tá em formação. É onde você forma não só habilidade, mas forma também caráter da criança, tá? Quer saber mais? Não sai daí. Depois do Reclames do Plim Plim. Ser aluno judaico e severiano tem inúmeras vantagens, e eu vou te mostrar 5 delas. Princípios que eu vou levar para minha vida toda. Todo o suporte dos professores em um ambiente de muito amor. Materiais didáticos que falam a nossa língua, além de realidade aumentada e plataformas digitais. Projeto de vida com orientação e tutoria, mais teste vocacional personalizado. Novo ensino médio com disciplinas que me preparam para ser o que eu quiser. Aê! Vem voar mais alto, vem pro nosso mundo. Severiano ajudar. Estamos de volta aqui pra você, mais uma vez, de novo, novamente, again, no Arena 21 Podcast, teu podcast esportivo nas ondas da TVC Gazeta. Eu sou Maurício Degueda, já nos siga no Instagram, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, YouTube, TikTok e tudo mais, tá bom? Mexi no microfone aqui, beleza. Estamos recebendo o nosso amigo Johnny Chiamente, que fazia assim, que senão... ia falar Chiamente. Johnny Chiamente. Ó, tá vendo? Mesmo Chiamente. Meu parceiro Johnny, do CT Falcão. Johnny, o trabalho de vocês é muito legal. É um trabalho que... Vocês estão há 2 anos, então, basicamente. Não, cara, 1 ano. 1 ano? Nós fizemos 1 ano agora em final de maio, começo de junho. É porque você começou a entrar em contato com eles em 2020. 2020 para 2021. Ah, então só em 2021 que realmente saiu do papel Exatamente, e começou. exatamente. Todo aquele sonho saiu, começou em 2021. Quando vocês começaram em 2021, né? Quantos alunos tinham já no primeiro mês? Cara, nós fizemos nosso primeiro aulão, né? Porque assim, ó, foi planejado. A escolinha lá, a gente fez um projeto, um planejamento. Então, a gente não começou do nada. A gente foi lá, pesquisou, estruturou, trouxemos primeiro uma equipe. Porque primeiro, para um negócio dar certo para mim, eu tenho que ter uma equipe legal. Sim. E para isso dar certo. Então, assim, é o que eu chamo de grande diferencial nosso, é a nossa equipe. O que a gente montou primeiro para depois alavancar o projeto. Então, estruturamos e aí vamos começar. Como que a gente começa? Vamos fazer um aulão. E eu acho que a pandemia foi legal. Para nós foi, assim, legal no sentido que tava todo mundo sem saber o que fazer, parado, não tinha atividade, todo mundo louco para sair, para fazer norte. Exatamente, para fazer uma atividade, colocar as crianças que estavam em casa, só celular, videogame. Nossa. Então, quando a gente, vamos inaugurar o CT Falcão, fizemos o nosso primeiro aulão, cara, a gente tinha 50 crianças no primeiro aulão. De normalmente todas as idades ou específico? Não sei te falar assim quantas em cada idade, mas a gente iniciou desde o babyfoot, né? Que é 3 Nascidos anos. em 2019, 3 anos. 3 anos. Hoje tá com 3 anos, né? Então, desde 2019. Então, a gente começou com garotos de 2019, 2018 e até os meninos nascidos em 2004, 2005. Né? Caramba, 50 crianças já no primeiro aulão. No primeiro aulão. Então, tipo, ali... Imagina a loucura que foi pros Exatamente. Pô, nem no nosso maior sonho a gente acreditava naquilo ali, né? E graças a Deus, ali foi o primeiro e aí começou o negócio a acontecer e foi... um falando pro outro, boca a boca, e aí o negócio começou a acontecer. E você montou, igual eu falei, você montou uma equipe que basicamente chama atenção. Com certeza. Um exemplo, o Murilo Rufino, que é um cara que joga aí, eu falo que o Murilo é um cara que vai vir aqui ainda, eu vou trazer ele daqui a um tempinho, tá? Falei com o Murilo ontem, esse programa tá sendo gravado na segunda. Domingo eu narrei Altec, um jogaço Altec Hora Velocímetro, tem na Narra de Gueda e tem também no Gamer do Interior, narração 704 da história da Narra de Gueda.
E eu falei com ele sobre isso, e é um cara que tem história no futebol. Sim. Tu trouxe o André Cunha, Exatamente. que é, pô, uma referência. Se o André, que pai, eu falo, eu, palmeirense, se eu tivesse um filho, eu queria que meu filho treinasse com o André Cunha. Independente de onde que ele tá dando aula, entendeu? Podia ser longe pra caramba. Eu falo, não, meu filho tá treinando com um cara que jogou no meu Palmeiras, entendeu? Ou que não seja corintiano. Meu filho treina com um cara que jogou mesmo, jogou Libertadores, jogou Brasileirão, jogou Copa do Brasil, jogou fora do país. Um Leandro, entendeu? Pô, meu filho treina com um cara que jogou junto com o Kaká, entendeu? É um jeito que o pai também vai se engrandecer. Lógico, com Entendeu? certeza. Você montou basicamente uma equipe muito, muito coesa por questão profissional e você montou uma equipe que deslumbra os olhos de quem não conhece. Tem referência. Referência. E qual que é o tipo de trabalho que vocês têm com as crianças ali? Não é só colocar a chuteira e bater bola. Não. É um trabalho diferenciado, né? Porque assim, nós não visamos lá em primeiro lugar formar atleta. Em primeiro lugar a gente forma cidadão. Legal. Cidadão do bem, de caráter. Porque assim, cara, é difícil. A gente sabe que não é todo mundo que vai conseguir chegar a um nível de alto rendimento. Então a gente precisa deixar um legado, algo que essa criança saia de lá satisfeita, o porquê que ela tá ali, o que isso vai acrescentar na vida dela. Então assim, a gente trabalha muito valores, né, princípios. Regra, o futebol, o esporte em si, ele traz disciplina, traz regras. Então a gente escuta hoje muito feedback de pai, ó, melhorou na escola, melhorou em casa, porque a gente cobra esse tipo de comportamento. Sim. Porque não adianta querer só jogar futebol. Primeiro de tudo, hoje, a gente fala, primeiro é estudar. Você estuda primeiro e depois você faz o futebol, faz qualquer outro esporte. Eu acredito muito, e assim, a minha equipe acredita muito, que o futebol, o esporte, aliado à educação, ele transforma a vida, transforma as vidas, transforma o país. Se o país investisse mais em educação, investisse mais em esporte, o país seria totalmente outro. Você não precisaria investir tanto como você investe em violência, na área de violência, na área de saúde, sim, em outras áreas. Então, assim, a gente tem alguns princípios, alguns valores. Então, nosso trabalho não é um trabalho visado só em competição, só em ganhar. Não, a gente ganha quando a criança evolui, quando o pai fala que ele melhorou em casa, quando a gente fala que a gente está ajudando. A gente recebe também, ó, Johnny, meu filho não tá legal lá na escola, não tá legal em casa. Vou tirar ele do futebol por conta disso. Exatamente, o que a gente vai fazer? Porque quando, me ajuda, Johnny. Quando a criança, ao invés dela melhorar, ela dá uma regredida, garanto que a primeira coisa que o pai fala é, se você não melhorar, eu vou te tirar do futebol. Exatamente, a criança muda na hora. Ela muda na hora, é o gatilho. É o gatilho, pô, eu vou perder meu futebol, eu não vou mais ver meus amigos. Eu tô um mês do campeonato, eu não vou viajar, exatamente. Exato. E aí? Eu não vou participar daquela avaliação. Então, automaticamente a criança muda. E a gente faz muito esse trabalho de conversar, de explicar como a gente tem ex-atletas, Leandro, Murilo, André Cunha, que viveram realmente aquilo ali. Então a gente trabalha muito isso. Eles passarem isso. Que o futebol não é só treinar, não é só fazer o que eles querem. Não é só ser habilidoso. Exatamente, não é só ter talento, vai muito além disso. Então assim, agora a gente vai começar essa semana, eu estava conversando com o André Cunha antes, agora de manhã, sobre as nossas palestras, que é o esporte, né, o futebol e a educação. O André Cunha vai em todas as unidades nossas, né, conversar com todos os alunos nossos para falar sobre isso, como foi a vida dele antes de ser um atleta, como foi a vida dele enquanto ele era um atleta profissional, o que ele teve que deixar, porque assim, ó, todo mundo quer virar jogador de futebol, só que ninguém quer pagar o preço para virar jogador de futebol. Você vai conseguir abdicar certas coisas, você vai pagar o preço. O termo é, você vai pagar o preço pelo teu sonho? Exatamente. E não é, a gente tá falando porque é o futebol que a gente vive, né? Mas isso é em todo lugar, cara. Você vai ter que... Igual eu tive que deixar meus amigos pra trás lá em Lins. Falando no primeiro bloco. Pra tá aqui Vem hoje. no peito, na cara e na coragem. Hoje, beleza. Você Entendeu? pode muito bem pega a tua esposa, pega o Johnny... Só tem o Johnny Júnior, só, Johnny né? Júnior, por enquanto. Pega a tua esposa, o Johnny Júnior, pega no final de semana e vai pra Lins. Só que quando tu veio pra cá com 18, 19 anos pra estudar... Eu comecei a estudar com 18 anos aqui. Você tinha carro nessa época? Não, cara, eu vim de carona. Pô. Então, como é que tu ia fazer? Falar, poxa, quero pegar... Hoje vou pegar uma grana, vou abastecer meu carro e vou até Lins. Cara, há 15 anos atrás, você não tinha isso. Não, eu sou de família humilde. Pô. Então, aí você pagou o preço. Exatamente. Sabendo que lá na frente você ia colher o fruto. Exatamente. Às vezes meus amigos iam fazer churrasco, eu não podia estar no churrasco com eles, pô. Olha aí. Entendeu? Eu morei em Campinas. Morei em Rio Preto, São José do Rio Preto, Catanduva. Deixei minha família, eu tive que deixar várias coisas pra trás
pra estar onde eu tô hoje, mas tudo valeu a pena, entendeu? Tudo foi um É aprendizado. o famoso deixar uma noite de sábado pra poder estudar. Exatamente. E é o que eu falo pros meninos lá também, cara. Você quer virar jogador de futebol? Realmente você quer virar jogador de futebol? Você vai pagar um preço pra isso. Você tem que se treinar pra caramba. Enquanto os caras estão treinando pouco, você tem que treinar mais que os caras. Porque senão você não vai chegar. Exato. Porque talento, cara, tem muito. Tem muito. Ixi, tem muito, cara. Muito moleque bom. Muito moleque bom. Só que, cara, pergunta pro Riquelme, pros meninos que hoje estão, pro próprio Henry, pro Felipe Lima, o que esses moleques tiveram que deixar. Eles também tiveram que deixar. E pra eles Pode continuarem. pegar os caras que estão já. Os caras, moleques são novos e são profissionais. Um exemplo, Alan, Sim, o próprio Caio. exatamente. Entendeu? O Lima, que O tá Lima, lá no o Ceará. o Sim, o Lima irmão- tá no Ceará, velho. Exatamente. O Lima, o irmão dele treinou, veio treinar conosco. Tava treinando conosco há pouco tempo agora. O Olha aí. Rodrigo, menino super bom, cara. Mas é isso, cara. E aí, às vezes, voltando naquela pergunta que você me falou sobre a pressão que o atleta tem. É isso. Porque vai chegar uma hora que realmente o cara tem que falar, pô, eu quero isso realmente pra minha vida. Porque é uma pressão muito grande, cara. E é assim, sabe? Principalmente jogador de futebol. Muitas pessoas começam a depender dele. Eu vou saber conciliar. Entendeu? Então, a gente viu a ginástica que não foi participar dos jogos porque ela não tava legal. A norte-americana, Sim. que era a maior medalhista que tem. Então, assim, você tem que estar muito bem emocionalmente, cara. Eu acredito que todo atleta de alto rendimento, principalmente, precisa ter um acompanhamento de pessoas, psicólogos e outro mais. Porque, cara, é uma pressão gigante. Porque, assim, ó, seleção brasileira perdeu hoje. Quem que é o culpado? Primeiro que você vai falar, Neymar. Você esquece o que ele fez, cara. Exato. O time de futebol perde hoje. Quem que é o culpado? Treinador. Primeiro é o treinador. Mano. Bom, um exemplo, eu falo que eu sou palmeirense. O Veiga bateu, sei lá, 24, 25 pênaltis seguidos. O cara era o melhor batedor de pênalti do mundo. Perdeu 2 contra o São Paulo. Tinha perdido já um no jogo contra o Santos, se eu não tô errado. E depois perdeu 2 contra o São Paulo. Entendeu? Aí até ele postou, acho que no Twitter, postou no Instagram, falando, poxa, cara, eu achava que eu era o melhor batedor de pênalti do Brasil. Ele achava. E o Veiga é novo. Pô, eu tô com 30 anos, o Veiga é mais novo que eu. Obviamente deve ter 24, 25, não sei quanto que o Veiga tem. Sou palmeirense, mas também não tanto. E ele falou assim, poxa, e eu perdi um pênalti no tempo normal e eu perdi um na disputa. Aí ele parou pra pensar, falou assim, eu não era o melhor do mundo só porque eu acertei 2 pênaltis no jogo. E eu também não sou o pior do mundo Porque eu errei porque eu errei 2 pênaltis. Ontem ele bateu um pênalti e fez o gol. Cara, imagina, é o que eu falo, a pressão desse cara aqui é exercida Imagina sobre ele. ele. Exatamente. O próprio cara já tem a pressão Sim, dele. Porque ele tá no estádio com 30 mil negros lá. O que você quer, pô? O cara erra um pênalti, o cara olha. Não tem, é arena, não tem onde ele olhar e não ver um torcedor com a cara, com o braço cruzado fazendo assim pra ele. Tipo, pô, mano, Exatamente. gastei 80 conto pra tu perder um. Como se, tipo assim, beleza, ele tá ali pra fazer o melhor dele, mas como se ele não pudesse errar. Como se o cara que tá do outro. Eu falo pra todo mundo isso aí, como se o cara que tá do outro lado também não tivesse família e também não depende de ganhar pra poder pagar, receber um bicho, ganhar premiação. É o que eu falo que a gente pensa muito em nós, ó. É o egoísmo, é o ego nosso. Porque assim, ó, primeira coisa, se coloca no lugar do outro. Se você fosse, por exemplo, vamos falar do Neymar, porque hoje é a referência Sim, no futebol. do futebol brasileiro é o Que é Neymar. o cara que mais ganha, tudo. Se você fosse o Neymar, recebesse o salário que ele ganha, condição que ele tem, o que você faria, meu irmão? Cara, O que você faria? sei lá, se eu com pouco já tô fazendo muita burrada, você imagina se eu tivesse o salário que ele tem, entendeu? Sabendo que uma coisa é você ganhar pouco, igual nós ganhamos, e ter a liberdade. O cara não tem essa liberdade de ir num shopping pegar a família, porque o cara, tipo, onde ele for é assédio direto. Então, o cara tem que se virar, ter tudo na casa dele, ou quando ele falava na Espanha, ele tinha a máscara que ele usava de silicone pra poder sair disfarçado com os amigos dele. Olha o tipo de vida, velho. Tá bom, você vai falar assim, mas o cara escolheu isso. Beleza, ele escolheu, mas ele é um ser humano como qualquer outro, cara. Você erra. Sim! Você falha, eu falho, ele vai falhar, Sim, cara. e como é que o cara sai na rua? Como é que o cara abre o celular pra ver um Instagram, um Twitter, depois de ser eliminado? Entendeu? Depois de perder uma vaga na Champions? Tudo bem, concordo que muitas coisas ele não precisa. Ok, Sim. e foi escolha dele realmente. Sim. Mas, cara, a gente cobra demais. Cobra demais sem olhar a nós também. E é esse tipo de coisa que é bom passar sempre pra molecada. Exatamente.
Pra não se Exatamente. pilhar acima de tudo. Exatamente. Não, e tem que saber se diferenciar, né? Porque, pô, primeiro lugar, realmente você quer isso? Você vai ter que pagar um preço. E, pô, não é todo mundo que vai chegar. Mas, Às vezes você paga o preço e não chega. Isso é verdade. Exatamente. Já tem isso, é verdade também. então, assim, é muita coisa envolvida, cara. É muita coisa envolvida. E a primeira coisa que a gente precisa deixar sempre bem claro o nosso trabalho é feito para ajudar as crianças a se tornarem pessoas melhores, pessoas cidadãos de bem, Então, que uma boa vai ajudar experiência o de vida. próximo. Exatamente. Por experiência de vida dos próprios professores nossos. Sim. E aí o ganhar, as vitórias, isso é uma consequência do trabalho, é outra Consequência, coisa. Perfeito. Porque assim, a gente, lógico, quer colocar e ajudar a realizar um sonho de um atleta realmente se tornar um atleta profissional. Graças a Deus, hoje a gente colocou o Henrique, filho do Luiz XV, no Palmeiras. Fiquei sabendo. Ele tá lá no Palmeiras, vai jogar o Paulista. Mas só que o moleque com 10 anos, cara. Até ele chegar ao primeiro contrato dele profissional, realmente, ele vai percorrer entendeu? Ele vai precisar de muita ajuda, família muito perto, base, e deixar ele à vontade para realmente ele tomar a decisão dele. Não, é isso que eu quero. Hoje é isso que ele quer. Foi decisão dele, ninguém Que ele forçou ele a nada. Isso, que eu ia falar, que ele faça por ele e não que os outros estão querendo. Exatamente. Johnny, eu quero saber um pouco mais dos projetos que já estão acontecendo no CT e os projetos que você já tem para 2022 programado ou que já estão no esboço e as próximas temporadas. Se você já tem algo, já assim, ó, penso em chegar aqui. Eu quero chegar até aqui com o projeto CT. Eu quero que o CT chegue até tal. Porém, na minha ou na central? Na minha. É que vocês falaram central na primeira, agora eu tô com medo. Nunca sei se eu posso falar na minha agora. No próximo bloco, último e derradeiro do Arena 21 Podcast, aqui nas ondas da TVC Gazeta. Eu sou Maurício de Gueda, entrevistando meu parceiro Johnny aqui do CT Falcão. Não saia daí, logo após... você chegou a falar os reclames do Plim Plim, né? Eu sabia. Eu vou falar com que você merece. Não sai daí. O inverno chegou e a Maíra Design traz muitas novidades com os lançamentos e as novas linhas de móveis e decorações. Fale com Maíra Design e conheça todas as novidades para deixar sua casa muito mais confortável, com requinte bom gosto. Vale a pena conhecer os lançamentos em móveis e decorações em uma das lojas de Maíra Design. Tudo com os melhores preços do mercado. Estamos de volta para o último e derradeiro bloco do Arena 21 Podcast, do podcast esportivo nas ondas da TVC Gazeta. Você que está pelo canal 21 e 521, muito obrigado aqui da Claronet. Se você está pelo site da TV Cidade, muito obrigado pelo site, pela TV. Você também pode acompanhar sempre todos os programas. Tem todos os dias, às 9, né? Às 9, atualiza. 9h15. 9h15? Fala no ponto! Ele fala assim, pra você ter noção, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Tem um microfone. Digamos que esse aqui é um microfone. Ele é sem fio. O Fábio tem que falar assim, é às 9h15. Ele fala assim, ó, é 9h15. Como eu vou entender, Fábio? Pelo amor de Deus! Você tá falando, ouvir o Wi-Fi no... Eu falo, eu preciso pedir aumento pro aquele que tudo ouve e aquele que tudo vê. Eu tô passando um apurado demais aqui. Eu preciso tomar mais café. Eu acho que é bom. Tô brincando. Fábio Pio, beijo no coração, Fábio. Filho de uma mãe. Vamos lá. Você pode assistir o Atualiza, o Vem Pro Camarim, o Coffee Break, o Arena 21. Cara, assista todos os programas. Ah, mas eu não gosto. Assiste uma vez. Faça a experiência de assistir. Depois que você assistir, aí você fala, realmente não fui muito com a cara do programa, não é meu jeito. Enquanto você não assistir, você não pode dar uma opinião. Tente, assista pelo menos um bloco. E depois a gente conversa, tá bom? O Arena, você assiste inteiro. Os outros, se quiser, assiste um bloco só. Se você tá até agora, é porque você assistiu o programa inteiro. Então, já temos um ponto positivo com você. Se tá pelo YouTube, deixa o like, se inscreve. Se tá pelo meu canal Gamer do Interior, também se inscreve, deixa o like pra ver todos os nossos conteúdos. E sempre no Gamer do Interior tem jogo do CT Falcão, no campo e na quadra. Quer entender mais CT Falcão? Procura lá na aba ali, ó. Na playlist da Narra de Gueda ali, dentro do Gamer do Interior. Johnny, último bloco.
Que pena, viu? Que pena, Tá cara. bacana o papo, tá legal pra caramba. Assim, pra mim, sempre novo. Quando eu coloco alguém aqui nesse sofá, por mais que nós nos conheçamos já há anos e eu conheça o projeto CT Falcão, mas eu conheço muito raso o que eu conheço. Genericamente, né? Genericamente Falando. Pra mim, se eu não sento com você aqui, o projeto CT Falcão é basicamente como os outros projetos de futebol que nós temos. Sim. Trazer a pessoa pra sentar aqui é o que faz eu conhecer de onde veio, o que trabalha, a diferença que tem com os outros, entendeu? E faz também quem tá em casa, quem tem filho, entender. Pra essa temporada, só um detalhezinho que a gente não comentou, mas é bom frisar. O CT Falcão, invertidamente dos outros, não começou na quadra e foi pro campo. Começou no campo e foi pra quadra. Exatamente. E hoje vocês têm campão e quadra. No Unicampo basicamente não existe, né? Ou Também. Vocês Nós estão temos. basicamente nas três. Nos três. Porque assim, ó, na verdade, por que a gente começou no campo? Porque Araçatuba respira futebol de campo, futebol minicampo. Sim. Então, Muito mais do que a quadra até. primeiro por isso. Lógico, a gente tem Real Madruga, referência, aqui em Araçatuba, que faz um excelente trabalho, digamos, de passagem. E o Murilo até ficou com medo. Falou assim, pô, mas a gente tá trazendo o Falcão é conhecido na quadra e a gente vai abrir uma escolinha do Falcão no campo. Falei assim, cara, confia, acredita. Porque Araçatuba respira o futebol de campo. Sim. Tanto que a procura maior é pelo futebol de campo. Eu, Johnny, coloque o filho primeiro no futsal. Se você puder colocar o filho no futsal e no futebol de campo, bacana, show de bola. Mas se tiver que escolher alguma, é o futsal. Eu sou apaixonado por futsal. O pouco que eu tenho de base é de futsal, cara. Então eu também... comecei no futsal também. Se você perguntar pra maioria dos meninos, acredito que começaram no futsal. E como a gente fala, os maiores craques do Brasil, os maiores. Sim. Alex, hoje que é treinador de sub-20 de São Paulo, Robinho, Neymar, Ganso, todos esses caras, Denilson, todos começaram no futsal. Sim. Todos. Ronaldo Fenômeno, O próprio o Bruxo. Então, assim, comece no futsal. Ah, mas você tá fazendo propaganda contra seu... Não, cara. É uma opinião minha. Mas eu não chego... Se o pai pergunta pra mim a minha opinião, eu explico. Falo pra ele. Agora, se o pai fala assim, não, eu quero começar no futebol de campo, sem problema algum. Sim. Porque, assim, é o que eu falo. A criança tá lá, às vezes, não é pra se tornar um jogador de futebol. Ela tá lá pra se divertir, pra fazer uma atividade física, pra fazer um fora da hora de esporte, aula. pra se socializar, pra conhecer outras crianças, pra criar disciplina, regra. Então, assim, a gente deixa à vontade o pai. Mas se o pai falar pra mim, eu quero que o meu filho vire um atleta, ou eu acho que o meu filho tem condições de virar um atleta, aí é outra coisa. Ó, a opinião dele, qual que é? O que você me indica? Futsal ou futebol de campo? Aí a gente vai falar. Uhum. Mas, do contrário, então, a gente surgiu no futebol de campo por causa que Araçatuba respira o futebol de campo. Sim. E depois a gente veio pro futsal, que já era um segundo plano nosso, né? Legal. Foi até antes do esperado o futsal ou não? Foi. Sério? Porque a gente começou em maio pra junho, né? E em agosto a gente tava começando futsal. Não, então, tipo, não foi coisa pra esse ano. Não, Já estão não. com o futsal basicamente Já vai. logo no comecinho. O futsal vai fazer um ano agora. Os primeiros 3 meses de ter Falcão, já não teve como, teve que entrar no No futsal. futsal. A gente arrumou um parceiro, que é o Bruno, do Colégio Judá, que nos abriu a porta. Muito obrigado, Bruno. Que abraçou o projeto. E aí a gente começou com o futsal também, cara. Praticamente 4 meses após o futebol de campo. Que massa. E aí o negócio foi começando muito rápido, que a gente precisou expandir. Aí a gente abriu mais uma unidade, que é lá no Society, no campo Society do Mais Olé. Sim, onde do tá nosso hoje parceiro Sim, Nicolas. legal. Então, o Nicolas também acreditou no projeto, abriu as portas pra gente. E estamos com 3 unidades hoje em funcionamento, né? Vocês têm quantos professores hoje? Vocês sabem mais ou menos como 9. tá? Ao todo são 9. Entre Professores o e Society, monitores. Society, futsal futsal e e campão. campo são 9. 9, cara. 9 integrantes. E molecada, você tem noção de quantos estão hoje? Hoje, se for contar os nossos atletas bolsistas, tá? Porque a gente faz um projeto social também, para quem não Contar todo mundo que treina lá. Quero contar todo pra mundo. quem não conhece o projeto CT Falcão, a gente tem o trabalho social também. Legal, isso é bom. Então, nós temos hoje 350 crianças. 350?
350 Pra crianças. 9 professores. 9 professores. Os caras 350 ficam loucos, os crianças. caras ficam malucos. Funcionando de segunda a domingo, tá? Porque domingo a gente disputa o Domingo, campeonato. então, então- basicamente eles trabalham todo dia, todo né? dia. Quando Nós não dá trabalhamos treino, tá na beira do campo lá. todo dia descabelando, trabalhando. ficando doido. Todo dia trabalhando. E, cara, então psicólogo não é só pras crianças, é pros professor e treinador também. Porque, Também, cara, também. é molecada ali de manhã até a noite, porque eu já Exato. cheguei a narrar jogo lá na arena, Sim. na arena CT, né? CT Sim. Falcão no Mael. Sim. E, tipo, o jogo teve que ser jogado pras 8h30, porque tava tendo a molecada treinando e a molecada não abre mão de treinar, não. Vamos Exato. treinar e vocês aí, marmanjado, você que espere. Exatamente, é isso aí, cara. Então, caraca, isso é bom, pô. E assim, o que eu falo muito são 350 crianças e no mínimo, 700 pais. Porque cada criança tem um pai Isso quando e uma tem mãe. que os irmãos mais Exatamente, eles é lidam com tio, pelo menos pai, 1000 vó. pessoas, vamos colocar aí. Exatamente, então assim, é um trabalho bem complicado. Né? Legal, mas isso é bom que... Gratificante, cara, é gratificante. É porque traz a família. Exatamente. Se fosse só as 350 crianças, aí seria meio complicado, mas como você traz a família A gente junto, une família. fica mais complicado trabalhar, mas ao mesmo tempo é mais gratificante, porque tá todo mundo junto. Os pais começam a entender o processo, que não é só ganhar ou perder, ou virar jogador ou não, outras coisas envolvidas. E aí a gente faz nossos campeonatinhos internos, que acabou um agora. Se Deus quiser, no final do ano a gente vai fazer outro. Espero que você vá lá Estaremos, se Deus quiser, estaremos fazer lá a copinha sempre, interna sempre. nossa. E assim, aí as pessoas começam a entender realmente o que é o projeto, a união. Conhece pessoas de outra unidade, Legal. a vida diferente que a pessoa leva, Show. a criança. A gente coloca todo mundo no mesmo nível, né? Nossa, e tem tudo pra crescer o CT Falcão. Sim. Johnny, cara, muito obrigado. Valeu mesmo por ter aceito o nosso convite, ter falado um pouquinho do projeto CT Falcão. Quando puder, traz o Falcão aqui. Trago sim. Vai Assim ser que muito puder. bom. Não, se o Falcão vier nesse Não, fica tranquilo que a gente programa- vai ver o que a gente consegue. Não, se o Falcão vier aqui, aí... Se eu não trazer ele, eu levo você até ele. Já aviso o Bittencourt, se o dia o Falcão vier, eu quero 2 horas de programa nesse dia. Vai precisar, porque o dia que homem vier tem o história, hein? Falcão, vier o Bruxo, O homem vier tem história, hein? o Léo Moura, eu vou falar Bittencourt, quero 2 horas. Joga o Vem, pode fazer o Vem no Camarim segunda-feira. Eu abro mão do meu programa de segunda e eu quero 2 horas na sexta-feira. Isso vai acontecer? Claro que não. Eu tô falando isso aqui, não vai sair do papel que eu tô falando. Ninguém vai botar fé no que eu tô falando. Manda pra mim aqui. A gente fala assim, nossa, o Degueda manda. Manda porcaria nenhuma. Você falar, o Bittencourt vai falar assim, impossível. Achando que você chegou aqui agora, nem recebe pagamento, tá querendo mandar. Eu tô abusado, cara, tô abusado. Pobre é complicado, né? Dá a mão que é uma perna inteira. Só puxa o copo mais pra cá, Johnny, se for o caso, não pode colocar ele aqui. Aí. Ó, sempre no final, eu peço pra que o nosso convidado deixe tua marca do Zorro aqui na nossa camisa. Acho que quando chegar no programa número 30, a gente já pode sortear essa camiseta já. Ela tá no 26, se eu não tô errado. Pode escolher ou embaixo, ou na manga. Tranquilo. Entendeu? Vê onde você quer aí que eu vou ajudar você. Aí, só escreve mais que essa pontinha aqui. Beleza. Ficou cor da pele agora. Degueda, só pra finalizar, uma pergunta que você fez, qual que é o nosso maior diferencial para as demais escolinhas, tá? Hoje, no Brasil, perante as fiscalizações, o certo é toda escolinha de futebol ela ter pelo menos um professor de educação física formado. E qual que foi o meu maior diferencial e o que eu busquei primeiro? Exatamente isso. O professor. Ter professores de qualidade, que não são qualquer um. Então, assim, nossa equipe hoje, nossos instrutores são todos cursando educação física. Aí nós temos o Murilo, que é ex-atleta e professor de educação física formado. Sim. Ratinho, finalizando educação física. Cadu, professor de educação física. E os demais que foram ex-atletas e que têm a carteirinha Sim. São profissionais do sindicato dos atletas. Então, assim, o nosso diferencial é esse. A nossa escolinha, ela é legalizada. Nós temos seguro de vida para os atletas, seguro se acontecer alguma lesão, alguma coisa. Então, assim, esse foi o nosso maior diferencial. Pô. E é o nosso maior diferencial com Tem uma o metodologia respaldo, a família vai saber que tá bem cuidada. Exatamente. meu irmão. Show, é bom saber disso aí, cara, porque obviamente os pais sabem que os filhos não estão lá só jogando bola. Exatamente. meu Boa, irmão. Johnny, brigadão. Fala as redes sociais aqui pra galera que quer acompanhar
quer saber mais e quer colocar o filho pra treinar? Por favor, a galera que quer acompanhar aí nosso trabalho, quer ficar sabendo mais, acompanhar o dia a dia do CT Falcão, nosso Instagram é @CT Falcão 12 Araçatuba. CT Falcão 12 Aracatuba, na verdade, né? E no Facebook é a mesma coisa, só colocar lá CT Falcão 12 Aracatuba. Boa, beleza, valeu, meu Johnny. irmão? Tamo junto. Obrigado quem viu, meu acompanhou. parceiro? Joga na central pra mim aqui. Obrigado você que fez acontecer mais esse programa. Vocês fazem esse programa não parar, tá bom? Fique com Deus. Já nos siga nas redes sociais que o projeto aqui não para. Se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana, no próximo episódio. Fui! Até mais. Solta a música aí. Diz aí, tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite, essa noite, essa noite. Tem que acabar essa noite.